Pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Tudo em paz? Legal, vamos dar início à nossa aula de hoje, né? E mais uma semana. Eu vou começar a dar mais aula para vocês, brincadeira, tá? Para vocês também ficarem em casa, né? Porque a galera tá achando aí que a pandemia acabou e tá todo mundo saindo. E nós estamos aqui estudando, então nós estamos tranquilo e calmo. Pera aí que eu vou, ô Gleide, eu vou tirar o meu ruído aqui que eu acho que é o meu ventilador. Só um minuto. E agora, saiu o ruído? Ah, legal, é o meu ventilador aqui que faz um barulhão. Tá, mas vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, nós estamos aqui tranquilos e seguros, né? E um recadinho amigo do professor: a pandemia ainda não acabou. Pois é que a galera acha aí que já tá tudo tranquilo, né? Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui tá todo mundo saindo pra rua. Tá uma festa. Mas vamos lá, vamos falar sobre jogos que é mais tranquilo, mais gostoso, né? Menos problema. Então vamos lá. Gente, é... na aula passada nós falamos aí sobre o GDD. A gente estava trabalhando com o GDD Canvas, que é a primeira parte do projeto. Vamos continuar trabalhando com ele, mas como eu tinha combinado com vocês que eu ia dar uma passadinha em narrativa, a gente falou sobre mecânica, e aí eu ia passar aqui na aula aí com vocês, essa aula síncrona aí, né, essa aula online, eu iria passar com vocês falando um pouquinho sobre narrativa, tá? E aí, se sobrar um tempinho, a gente volta pro GDD Canvas e vamos terminar ele lá, tá? Então é o seguinte, pessoal. Outro tópico, né? Nós vimos aí mecânicas, que são os procedimentos e as regras, né? Com outras características lá que foi passada. E agora nós temos uma outra parte que nós pensamos nos jogos sobre as narrativas, tá? Então, as narrativas, necessariamente, elas não são só a fala, tá? Mas nas narrativas nós pensamos nos personagens, no cenário, no enredo e no narrador, tá? E também discutimos, né, quais são aí o que é narrativa interativa, né? E a relação entre as narrativas com os jogos digitais. Legal? Então foi o que nós passamos aí, tá nas videoaulas de narrativa e na apresentação. Eu vou dar uma passadinha rápida aí para depois a gente ir para o GDD, tá? Então, a primeira apresentação, só um minuto. Então é assim, quando nós pensamos em narrativa, tá? A gente pode se remeter a uma história, tá? Então é assim, o nosso jogo, a maioria dos jogos, né? Ele tem uma história. Então, quando eu vou trabalhar com o conceito de narrativa, tá? Então fala assim que narrativa é uma forma de eu entender e explicar o mundo. Tá? Então assim, aqui a gente está falando um conceito global, tá? Mas falando assim num conceito para jogo, a gente vai pensar no mundo do jogo. Esse jogo vai ter uma história, ele tem uma sequência, ele tem o porquê, tá?
Então é assim, vamos pensar no meu jogo de Papai Noel. Quem estava na aula passada e assistiu as aulas, tá? A última aula síncrona, eu estou criando eu dei o nome de Papai Noel Go. A gente está criando um joguinho, tá? Do estilo do Mario até, pensando nesse estilo, só que ele vai passar dentro de cima das casas, tem a chaminé, ele vai ter a função de andar, jogar o presentinho dentro dessa chaminé, e aí vai vir uns duendinhos maus, né, que ele tem que se desviar pulando, porque se o duendinho mal pegar nele, ele vai morrer, tá? A regra é que ele tem que desviar do duendinho mal, tá? Então é assim, tem uma história, tá? Bem simples, mas esse é um exemplo, tá? Ele tem uma história, tá? O Papai Noel em cima da casa jogando o presentinho na chaminé, jogando os presentinhos na chaminé, equivale a assim, a entrega de presentes, né, do Papai Noel, entre aspas, no Natal, tá? Então eu tenho uma narrativa para esse jogo, e essa narrativa inicial, pessoal, ela vem para quê? Né, para eu ter uma ideia de como vai ser o meu jogo e eu imaginar, né, como que vai ser, por exemplo, o cenário. Como é que vai ser esse gráfico atrás dele? Como é que vai ser as casinhas, né? Vai ter o efeito 3D? Vai ser em 2D? Tá? Vai ser em PixArt? Como que vai ser? Tá? Então é assim, eu quero que ele seja simplesinho, então eu vou trabalhar com a ideia de PixArt, que a gente vai ver os estilos dentro de tecnologia, que é a unidade 3, tá? Que a partir de amanhã está disponível para vocês. Então é assim, antes de eu aplicar a narrativa no meu jogo, eu conto uma história para mim, tá? Para eu pensar já nesse desenvolvimento, legal? Focando a narrativa já para os jogos digitais. Hoje, né, quando nós falamos em narrativas, nós temos orais, escritas, por imagens, por gestos, que são usados em diferentes locais, rádio, televisão, celular e internet. Tá? Então, quando eu falo trabalhando nessa narrativa global. Agora, né, quando eu falo de narrativa, tá? Aqui tá errado, tá, gente? Ó, é 4 elementos, tá? Então, tem livros que falam em 3 elementos, tá? Mas tem uns que falam em 4, mas o que eu estou usando é 4 elementos. Nós temos 4 elementos para pensar dentro da... Nós pensamos, ó, a mecânica, as regras e os procedimentos. Agora eu tenho que pensar como que vai ser o meu personagem, tá? Então, eu já tenho o meu personagem. O meu personagem é quem? É o Papai Noel, o personagem principal, o personagem primário, tá? Vocês vão ver que nós temos 3 tipos de personagens dentro de um jogo. O meu personagem principal é o Papai Noel, tá? O secundário, nesse caso aqui, é quem? É o Duende, tá? E assim por diante. Depois eu vou explicar lá em personagem, não vou entrar em detalhe agora. O cenário, tá? Eu vou pensar como que vai ser meu fundo, como é que vai ser os meus telhados, como é que vai ser as minhas chaminés, a cor do telhado, né? Se ele está acontecendo à noite, a entrega do presente é à noite, então eu vou ter lá um céu escuro, com uma lua, com estrela, né? Como que vai ser esse cenário? Tá? Vai ter algum tipo de narração, tá? Algum tipo de som, algum tipo de efeito, né? Então, por exemplo, quando eu posso pôr assim, o duendinho pegar o Papai Noel, a gente pode criar que ele tem 2 chances. A primeira, depois na segunda ele não dá. Então ele vai ter uma chance aí para trabalhar. Na primeira, quando o duende pega a gente pode emitir um sonzinho, tá? E necessariamente pode ser, não precisa ser em áudio, ele pode ser escrito, um prec, né, alguma coisa. Então isso é uma narração também, né? Então, e o meu enredo,
tá? Que é o conjunto como um todo, para tá tudo combinando, né? Então é assim, eu pensar nessa minha estética, tá? Legal. Agora a gente vai começar a falar então sobre os personagens, tá? Então, como foi falado agora há pouco, os personagens são os que participam da minha narrativa, tá? Então, por exemplo, eu pus aqui uma narrativa só para um exemplo, né? José e sua namorada foram assistir um filme. O trânsito estava congestionado, então chegaram atrasados no cinema, desistiram do filme, jantaram e voltaram para casa, tá? Então aqui, ó, eu tenho, pessoal, personagem, ação e evento, tá? A ação ela tá muito ligado ao procedimento da mecânica, tá? Então, personagem, quem são os personagens aqui? José e sua namorada. Qual é a ação? O jantar, tá? A ação no final aqui foi o jantar, não foi nem assistir o filme, porque eles sofreram um efeito lá no trânsito, né? Porque estava congestionado e com isso desistiu do cinema. Então teve um evento, tá? Para acontecer o jantar. Foi o que? Foi o efeito no meio do trânsito, tá? Então que está congestionado. Então é assim, os personagens, além de participarem da narrativa, tá? Nós temos características que definem atributos físicos e mentais, tá? Então, primeiramente, a gente vai classificar ele, como eu falei, primário, tá? Mas o nome correto é o protagonista. Então, esse protagonista é o personagem principal. No meu caso aqui, o personagem principal é o Papai Noel, tá? Depois eu tenho o antagonista, tá? Que é o personagem que opõe ao agente principal, tá? Então ele acaba se opondo. Quem que é? Aqui é o que vai desafiar. A gente falou de desafio na outra aula, né? Do oponente, tá? Então a gente fala que é o antagonista. Esse antagonista, no meu caso aqui, é o duende, tá? Agora, personagens secundários são aqueles que recebem menos destaque, tá? Então, por exemplo, nesse meu jogo, eu posso deixar lá em algum local, né? Inicialmente, por exemplo, as renas com o trenozinho, né? Então eu tenho a rena lá e ela não tem influência nenhuma no jogo. Ela tá lá para deixar uma estética, um enredo mais legalzinho, tá? Então, mas ela é o secundário, tá bom? Então, o secundário no caso aqui não é o oponente. Ele tá lá para dar um sentido naquela imagem, tá? Naquela história, tá bom? Então, pessoal, na hora que eu penso, né, nesses personagens, eu tenho que pensar se eu vou ter um protagonista, o antagonista, né, e os personagens secundários, tá bom? Então aqui tem um exemplo, ó. O protagonista pode ser o herói, o vilão e a princesa, tá? Então assim, o vilão, pessoal, ele também pode ser um protagonista do jogo, só que ele também ele acaba sendo o antagonista, tá? Porque ele se opõe diretamente ao herói. Um exemplo, tá? Então assim, mas ele faz parte da história, tá? Então esse jogo aqui, o herói vai salvar a princesa, tá? Então a princesa, por mais que ela não está no contexto do jogo de eu ter uma ação, mas ela é o objetivo principal, eu salvar a princesa. Então ela acaba sendo também a protagonista, tá? Então são três que tem importância para o meu jogo. Só que aí eu tenho que definir quem vai ser o meu opositor, quem que vai me opor, tá? Que é o vilão,
que sequestrou a princesa e eu vou ter que me livrar dele para salvar a princesa, tá? Ou seja, também pode ser um falso herói. E aí vai da minha história. E aí os secundários, eu vou ter lá o ajudante, né? O expedidor, o doador, o que for. Um personagem que tá lá e que não vai me atrapalhar em nada, tá? Não vai me agregar e não vai me atrapalhar. Mas ele tá lá para ter uma melhor estética nesse processo, tá? Então, nós temos aqui o cenário, tá? Então, o cenário se refere a todas as informações ligadas à ambientação. Então, é assim, eu vou pensar a época que ocorre esse jogo, né? E o local. Como eu falei para vocês, o meu jogo ocorre quando? Em que época? Né? Não é nem a época só de o século XX, século XV, século XVI, né? Se tiver uma guerra medieval, alguma coisa assim, pode ser. Mas a época minha aqui é o Natal, tá? É o Natal e vai ocorrer numa cidade qualquer em cima das casas. Então eu já tenho o meu local definido, tá? Uma coisa importante, se a minha narrativa, tá? Ela pode ser confusa se o meu cenário não for bem definido, tá? Se o meu cenário não for bem definido, esse conjunto, né, que dá seu nome de narrativa, eu não vai ficar legal, tá? Então vamos pôr aí, se eu tiver um Papai Noel no meio de uma fazenda com boi, com vaca, né? E colocar esse cenário lá atrás, que não tenha nenhuma casa, né? Que não tenha nada. Ele está na fazenda, né? Mas sem entregar o presente. E o objetivo dele é que ele entregue o presente. Então eu vou pôr um presente lá pro boi, tá? Não vou, tá bom? Então é assim, sai um exemplo, né? Ele sai do contexto e isso desvaloriza o meu jogo, tá? Então, aqui ó, no final ele fala, jogos digitais encontramos uma mistura de técnicas, né, na apresentação do cenário. Então preste atenção, pessoal. Dentro do conteúdo de tecnologia que vocês vão ver, tá? Vocês vão ver a transformação das tecnologias. E aí é onde o cenário ganha uma parte muito importante, principalmente com o surgimento dos jogos 3D, né? Então quando eu tenho um jogo de terceira dimensão, eu tento chegar o meu cenário a uma realidade, né? A nossa realidade. Então ele passa a ter uma importância maior, né? Devido ao avanço da tecnologia. E isso aumenta as técnicas, né? Que a gente vai falar isso com calma em tecnologia. Legal? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida é só perguntar. Continuando narrativas, né? Então, para não deixar os vídeos longos, eu trabalho até no máximo 15 minutos, né? E por isso que eu divido eles em dois. Então, assim, a outra apresentação. Então, a gente falou do cenário, tá? E a gente falou, nós falamos do personagem, tá bom? Agora, relacionando ao personagem, eu tenho a questão do narrador, tá? Então, o narrador é quem conta a história, né? Então, assim, ou que apresenta a narrativa para outras pessoas. Então, por isso o narrador também indica um ponto de vista. E aí nós também classificamos, né, 3 tipos de narradores, tá? Então, assim, eu tenho o narrador personagem, que seria narrado na primeira pessoa, tá? Então, eu, como o herói, né? Ele pode emitir algumas falas escritas, tá? Mas eu também posso, vamos pensar no jogo aí, o Free Fire, né? Um exemplo,
eu abro o microfone e posso jogar com o microfone aberto e estou narrando na primeira pessoa. O Counter Strike, se eu abro o microfone e aí eu quiser falar, tá? E aí eu sou o personagem na primeira pessoa, eu sou um hominho mexendo lá e eu posso falar. E aí eu trabalho com o narrador, tá? O narrador da terceira pessoa, né? Então já fala que é o narrador observador, né? Então esse daí, pessoal, ele não participa do jogo, tá? Ele não participa do jogo. Vamos citar um exemplo. Se eu pego um youtuber que está comentando um jogo, tá? Que ele está comentando esse jogo e ele está observando o jogo. Ele é um narrador de terceira pessoa e começa a comentar. Agora, se ele está jogando e comentando o jogo, ele é um narrador de primeira pessoa, tá? Agora eu tenho o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? Eu não estou presente no jogo, tá? Então eu começo a comentar esse jogo sem estar presente nele. Então vamos lá, na abertura de um jogo, né? Na abertura de um jogo, então de repente vem uma fala e eu conto a história desse jogo antes de começar. E isso, ele não está no jogo ainda, ele está contando a história, tá? Ele não está observando o jogo, ele não está participando. Então ele é um narrador onisciente, tá? Então eu vou ter, alguém vai falar, pessoal, aqui o narrador não é a narrativa, o narrador é a fala, tá? Então eu apresento a narrativa para outras pessoas. Então eu estou falando, eu tenho a narrativa escrita, que se for aparecer na tela, ela não vai ter o narrador, tá? Então assim, aí a pessoa vai ter que ler, né? Então eu quero fazer a apresentação da história do jogo, começo contando a história, tá? E eu começo contando essa história aí escrita. Então eu tenho uma narrativa e não um narrador, tá? Então o narrador é quando eu ponho realmente a minha voz em ação, tá? Agora a questão do enredo, tá? Então assim, em uma narrativa, os eventos são ações que possuem alguma importância. Pode ser ações feitas por um personagem, né? Então nós temos aí uma ação feita por um personagem. Normalmente, uma narrativa tem uma sequência de eventos que segue uma ordem definida. Essa sequência de eventos forma o que é chamado de enredo na narrativa. Então, pessoal, eu tenho que ter uma sequência lógica nesse jogo, tá? Então, se esse jogo conta uma história, eu tenho um enredo, né? Então, vamos pensar aí na escola de samba, né? Tem lá o pessoal na avenida e aí tem um enredo. Ele tem que estar coerente de acordo com a narrativa daquele desfile, né? Então, a gente apresenta... Só um minutinho. Tá? Só um minutinho, eu pus para gravar, tá? Tá gravando, né? Então, tranquilo, Renil, se cair não tem problema, tá? Só um minutinho, José Alexandre pôs, a narrativa inicial deve explicar e justificar o jogo que seguirá. Pode também, tá? Se esse jogo contém uma história, se eu quiser, por exemplo, definir eu estou fazendo um jogo de tabuleiro diferente, não vou pensar em xadrez de dama, eu estou criando um novo jogo, né? E eu quero definir as regras, eu posso ter uma narrativa para definir as regras, tá? Então eu posso explicar e justificar. Muitos jogos não tem essa narrativa inicial, aí você tem que ir lá na ajuda, né? E ver como é que, e ler como é que funciona esse jogo, mas pode ser também, José, tá correto. Então, pessoal, voltando, né? Esse meu jogo ele tem que ter um começo, um meio e um fim. E isso que nós chamamos de enredo, tá? Então é assim, eu tenho jogos, tá? Um exemplo, tá bom? Que eu tenho um enredo que muitos jogos não tem fim.
Vamos pegar aí, se eu pegar o peraí, gente. Se eu pegar lá o Minecraft, né? Se eu deixar no modo criativo lá dele, é só para criar. Eu não tenho um fim. Eu posso definir o meu fim. Eu vou criar uma casa lá e vai ficar legal. Depois que ela ficar legal, eu finalizo o jogo, tá? Mas ele não tem uma história, não tem um enredo. Mas ele tem sim. Ele tem lá o bonequinho, né? Ele tem o seu cenário. É tem os bichinhos, tem os monstros, né? Mas assim, não tem uma história, eles vão aparecendo do nada. Tá? Apareceu do nada, eu tenho que matar, pronto, acabou. É um jogo sem história, é um jogo sem enredo. Ele tem um cenário, tá? Ele tem o bonequinho, inclusive a gente vai falar, né? Ele é um dos jogos que não usa uma tecnologia 3D, 2D, ele usa o PixArt, que é a aparência lá do jogo quando a gente tinha o Atari. Mas lá em tecnologia a gente vai ver sobre isso. Então, pessoal, um exemplo aqui, ó. Estudiosos de narrativa indicam a necessidade de conflitos ou, de forma mais geral, desequilíbrios para compor o enredo. Então é assim, gente, para ter emoção no jogo, né, no meu ponto de vista, e concordo com o do autor aqui, eu preciso ter conflito, preciso gerar um desequilíbrio, tá? Depois eu acho que eu já disponibilizei para vocês a apostila de interação humano-computador. A disciplina chama Interação Humano-Computador, que vai entender o comportamento do usuário do seu sistema, ou melhor, do seu jogo, tá? Eu vou compreender esse processo. Galera, eu não consigo entender um jogo que dê sucesso que não tenha desafio. Gente, o Minecraft é um sucesso danado, né, entre as molecadas e até jovens, né? Mas eu não consigo entender, eu não tenho um desafio no modo criativo. Tem muita gente que joga no modo criativo, né? No outro não, eu tenho lá minhas vidas, tenho os bichinhos, né? Então eu vou, mas no modo criativo o pessoal fica lá, ó, jogando um tempo legal, mas sem ter um desafio, sem ter um conflito, né? No meu caso aqui, não me geraria uma emoção, tá? Não me geraria emoção. Então, assim, um enredo, ele tem que gerar emoção para o seu público. Então, por isso que eu tenho que pensar qual que vai ser o público do meu jogo, né? É lógico que tudo isso, pessoal, o jogo ele muda de acordo com a aceitação do meu público, tá? Então, assim, eu descobri que meu público vai ser criança depois. Eu criei para adolescente, e aí as crianças fez sucesso entre as crianças. Eu vou ter que dar uma mudada, tá? Então, como eu disse, o nosso enredo tem que ter um início, um meio e um fim, tá? Para ter emoção, legal? E, pessoal, para a gente finalizar as narrativas interativas. O que são, né, as narrativas interativas? É quando todos os elementos da narrativa se interagem, né? Quando eles vão começar a se relacionar. Então, pessoal, um exemplo aqui. Há jogos digitais que são marcados pela interação e pela possibilidade de fazer escolha, tá? Então, assim, a cada escolha do jogador vai acontecer uma interação diferente, tá? Então, vamos pensar num jogo que... deixa eu ver aqui o nome. Deixa eu... Nossa, deu um branco aqui, eu tava com ele na cabeça. Pera aí, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos pensar aqui. Me ajuda aí, pera aí. Nossa, eu acabei de falar esses dias pra vocês do jogo.
que tem no Xbox. Esqueci o nome lá. Nossa, gente, é um jogo famoso que tem que o personagem é o bandido. Eu esqueci, eu falei que meu filho joga, eu troco. Como é que é o nome, gente? Mas assim, tem o personagem que é o bandido. É um jogo. Ai, caramba, esqueci o nome do jogo. Tem um personagem, né? E dependendo da escolha do personagem, né? Vocês vão até lembrar dele aí. Ele tá andando na rua. Se ele dá um soco lá no. Se ele der um soco num personagem lá que tá andando, que é alguém da cidade, se ele dá um soco, vai vir a polícia e vai começar o tiroteio. Então, assim, através da minha escolha, né, através da escolha do jogador, vai ter uma interação diferente, tá? Isso, é o GTA, obrigado, filho. É isso mesmo, tá? Obrigado, valeu. Deu um branco aqui. O Vampir também, tá? O GTA, ó, todo mundo falou GTA aqui, eu não tava. É isso mesmo, galera. Boa. E então assim, as minhas escolhas dependem da interatividade do jogo. E ele tem um enredo. Tá? Se eu jogasse o enredo, ele vai ver um jogo lá que eu dou burro do tiro, não tem nada. Mas se eu começar a ler as histórias, ver as dicas, seguir o mapa, tá? Ele tem uma interação, ele tem um enredo, tá? Então, pessoal, a mistura da interação com as narrativas levou às narrativas interativas, tá? E isso que dá emoção pro processo. As minhas escolhas, né, do jogo definem os caminhos que vai ser traçado, que não são só um, são vários, tá? Então, pessoal, e aí surge dois conceitos, né? Que eu tenho. A agência é a sensação de que nossas escolhas são importantes para a narrativa interativa. E eu tenho uma imensão, tá? Então, assim, aqui ó, a agência é a sensação, tá? Então, assim, que eu vou sentir que as minhas escolhas são importantes, tá? E a imersão é a sensação de eu estar dentro de um cenário da narrativa, né? Então, se eu pegar um simulador aí que eu tô dentro do simulador e vamos supor que eu tô num jogo de corrida e vou lá no fliperama, tem aqueles jogos de simulação que eu entro, ou da motinha, ou de um carrinho, ou do pirata, que aquilo se mexe, né? Que me dá alguma reação física até, né? Eu sinto tremer, eu sinto mexer e alguma coisa. Então, assim, eu tenho essa sensação de imersão, tá? Então, e como é importante essas sensações de agência e de imersão, eu dou uma vida para esse jogo, né? E aí, né, cara, eu dá vontade de jogar mais e assim por diante, tá? Então é assim, por exemplo, né? Vamos supor que no fliperama não tem jogos interessantes. O cara vai lá, joga um ticketzinho lá, passa o cartãozinho. Na minha época era ficha, né? Não sei quem já jogou fliperama com ficha. Você colocava uma ficha, pá, você jogou, o jogo não tem graça, você não vai jogar mais, né? Agora, se jogou, o jogo te desafiou, te deu um impacto, deu uma sensação, você vai lá e coloca outra ficha. Você vai lá e coloca outra ficha, antigamente, né? Agora passa lá, você vai no shopping, passa o cartãozinho e vai embora, tá? Então é assim, essa narrativa é super importante para o sucesso do meu jogo, tá? Para o sucesso do meu jogo. Gente, e para organizar, eu tenho uma ferramenta aqui, ó, que eu vou apresentar ela na prática na terça-feira. Hoje não, tá? Na terça-feira. E é uma ferramenta gratuita, chama Twine, né? Que é para a gente organizar apenas as nossas narrativas. Eu posso criar tipo um fluxograma e vou linkando as narrativas, vou pensando no cenário e assim por diante, tá? Não desenvolvo, aqui apenas a organização da ideia.
E aí tinha um material complementar, uma videoaula de um YouTube aí, um cara legal, que explica um projetinho, né, e como usar esse Twine aí, que seria legal. Mais uma ferramenta que pode ajudar no desenvolvimento do nosso GDD, tá? E aí, pessoal, bem óbvio, né, que as narrativas em jogos digitais, elas podem aparecer de várias formas, de várias maneiras, tá? Como a gente acabou de falar agora há pouco. E, e aí é mais um recurso que nós temos para pensar. Então nós temos que pensar nas mecânicas, nós temos que pensar nas narrativas, tá? Para acontecer o nosso jogo. Legal, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar de narrativa para vocês. É um assunto bem tranquilo, tá? Mas é importante. É tranquilo de entender. Agora, de fazer, nós temos que ter as nossas criatividades e assim por diante. Que a gente vai pensar em algumas juntos aqui. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre narrativas, pessoal? Se alguém quiser perguntar, até eu abrir o Canvas aqui, essa é a hora. Legal, ninguém quer perguntar nada. Então, pessoal, vamos aproveitar aí esses 20 minutinhos que falta. Eu vou parar um pouquinho antes, tá? Uns 5 minutinhos antes, se alguém quiser falar alguma coisa, se a gente quiser discutir alguma coisa, eu paro antes e nós conversamos um pouco. Eu tinha prometido para vocês... Opa, peraí. Só um minuto, deixa eu abrir aqui. Eu tinha falado para vocês, pessoal, que eu iria já deixar pronto o meu GDD Canvas, tá? Mas assim, gente, essa semana eu não consegui. Eu tava terminando a aula de vocês e eu não consegui ir pensando. Então a gente vai trabalhar pensando junto aí, tá? E só pra a gente revisar o Papai Noel Go aqui, tá? Nós definimos a plataforma, que é uma tecnologia. A gente pensou nele primeiro. Nós definimos aqui a mecânica. E agora, pessoal, nós definimos aqui a interface. Pensando no que, pessoal? Pensando no cenário, tá? Esse cenário, ele faz parte do que? Faz parte, acabamos de ver, ele faz parte da nossa narrativa, tá? Esse cenário, ele faz parte aí da nossa narrativa, tá bom? Então agora, deixa eu pegar minha colinha aqui, para a gente continuar a fazer ele junto. Se vocês quiserem dar algum palpite no que a gente vai montar aí juntos agora, tá? Vocês podem ir falando e aí vocês vão me ajudar a desenvolver o nosso GDD aí. Só um minuto. Que no sábado, gente, aqui eu tô no interiorzinho de São Paulo. Já que a gente paga uma internet aí melhorzinha, mas ela também dá seus problemas, tá? Eu acho que, peraí, gente, acho que eu consigo pegar mais rápido aqui, ó.
meu arquivo que estava aqui. Só um minuto, gente. Peraí que eu acho que eu perdi ele total. Projeto DDD. Tá aqui, ó. Tá, então, pessoal, ó, nós temos aqui, tá, o modelo do Canvas, tá? Então é assim, nós pensamos na interface, tá? As telas de interface, tá bom? Eu também, na minha interface, fala aqui pra mim, ó, como é que o jogador navega no Shell. A gente já definiu, as telas ele vai mudando, tá? De acordo com que ele chega no final. Então, assim, na minha apresentação, a diversão é focada com telas da interface. Tá? Assim, eu preciso de uma tela, já tá lá específico também, tá? Eu preciso lá do meu telhado e da minha chaminé, onde ele vai deslocar e vai jogar. Vai ter alguma música que vai ser usada. Então é assim, eu vou colocar alguma música no meu jogo, tá? Então, ó, eu vou pôr aqui, ó, item B, porque aí ela sai do cenário, tá? Eu vou pôr aqui, ó, música, tá? Então aqui eu vou colocar que eu vou querer, como é um joguinho específico do Natal, né? Então eu vou pôr aqui, ó, vou pôr aqui um MIDI, tá? De Natal, algum MIDI de Natal, tá? Então eu vou ter uma música que representa o meu MIDI de Natal. Agora, inclua um diagrama de fluxo simples de como o jogador irá navegar na interface. Pessoal, esse diagrama a gente vai fazer na terça-feira, naquele aplicativinho que é pela internet, para a gente montar o diagrama. E aí a gente vai, junto com a narrativa, né, que a interface faz parte da narrativa, a gente vai montar esse diagrama, tá? E aí vocês vão ver lá comigo. Legal? Aqui eu já posso pensar no mundo do jogo, nos chefes e inimigos. A mecânica a gente já pensou. Posso pensar os personagens, aqui assim, chefes e inimigos, ele com quem a gente vai combater, vai ser com quem a gente vai desafiar, tá? Então a gente já pode ir pensando. Então aqui, ó, o mundo do jogo, eu já vou fazer um aqui no Canvas, né, pra gente definir aqui, ó. Então deixa eu copiar aqui o título.
Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mundo do jogo. Tá? Então vamos pôr aqui. Tem um. Vou pôr assim, ocorrerá em uma cidade Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem que é melhor. Ocorrerá em uma cidade no período noturno com o céu estrelado e uma lua. Tá? Então é assim, aí eu tenho que pensar, lembra? Eu tenho que pensar no tempo, no espaço, né? Quando ele está acontecendo. Aí eu posso pôr aqui também, ó. Eu posso pôr aqui também o jogo ocorre no dia de Natal, ou melhor, ocorre na noite de Natal. Tá? Então ocorrerá em uma cidade no período noturno com o céu estrelado e uma lua, e o jogo ocorre na noite de Natal. Tá ótimo, tá? Então é assim, uma coisa bem simples, porque o meu jogo ele vai ser simples. Então eu defino o meu espaço aqui, tá? Perfeito. Agora eu vou pegar, vamos ver qual que é o outro que nós temos lá. Personagens, tá? Vamos pensar aí no personagem, ó. Personagens, tá? E aí, ó, então eu posso pensar assim, como a gente viu na teoria lá, ó. Aí eu venho aqui, coloco aqui, ó, o protagonista. Protagonista. Papai Noel. Protagonista, Papai Noel. Depois eu só vou ter nesse aqui eu vou ter o protagonista e o antagonista. É o duende mal, tá? O duendezinho mal. Tá? Então eu já criei aí o nosso personagem. Vamos pôr uma coisinha diferente aqui, tá?
Então, pessoal, ó, hoje eu já fiz aqui o mundo do jogo, personagem, e olha que são temas, né, que nós estamos ligados aí à narrativa, tá? E na terça-feira a gente finaliza todo esse processo, né? Bem simples, né, gente? Porque aqui é simples, tá? Eu já posso também definir os controles, né? Esse fluxo do jogo que vai ser ligado com a interface, a gente vai desenhar usando um outro aplicativo, tá? E para a gente utilizar também depois aí no projeto, tá? Mas eu também vou pensar numa descrição, em vez de a gente pôr ele inteiro, eu faço uma descriçãozinha bem sucinta e depois a gente faz o projeto para colocar no nosso GDD de uma página e depois aquele de 10 páginas. Legal? Tá? Então, pessoal, deixa eu ver aqui o Reginaldo. O GDD Canvas é mais utilizado somente para jogos mais simples ou continua sendo viável com jogos mais complexos, que, por exemplo, tem muitos personagens com mecânicas diferentes, cenários e inimigos. É o seguinte, tá? Eu sou obrigado a criar o GDD Canvas? Não, tá? Eu sou obrigado a criar o de uma página? Também não. O certo é a gente já criar aquele completão de 10 páginas. Se eu quiser criar o GDD Canvas como um rascunho, tá? Seria a mesma coisa que a gente pegasse vários papeizinhos, a gente vai criando as ideias do jogo e vai pôr num painel. A gente vai formando esses papeizinhos e vai pôr na ideia do jogo. E aí eu estou organizando a minha ideia principal. Então essa é a ideia do Canvas. Então eu posso criar um jogo mais complexo? Pode. Tá? Você não precisa descrever. É lógico que aqui, ó, eu usei um detalhamento maior porque ele é um jogo menor, tá? É um jogo pequeno. Mas eu posso vir aqui e só, por exemplo, os procedimentos. Eu pude aqui andar, pular e chutar. Tá? Então ele vai andar, pular e chutar. No caso aqui, para combater, ele tem que chutar, né? Eu falei que ele ia pular em cima da cabecinha, mas a gente definiu que chuta. Então é assim, coloco as regras bem sucintas. Vai dar uma folha? Não vai dar. O layout é você que vai definir. Mas eu posso palavrinhas rápidas que lembram das ações na hora que eu for desenvolver o projeto principal. Tá? Então isso daqui é uma organização das minhas ideias iniciais. Tá? E aí eu vou desenvolvendo depois uma escrita melhor no projeto principal. Tá? Mas tem muita gente que não usa. Tem gente que, como eu falei para você, vai escrevendo, né, em papeizinhos pequenininhos, vai colando no papel, né, e vai montando. Ou pega um caderno, vai pensando e vai pôr as ideias principais. Tá? A ideia aqui é apresentar tópicos, né, como plataforma, mecânica, interface, mundo de jogos e personagens, que você começa a pensar no teu jogo como um todo, tá? Porque assim, quando um jogo é muito grande, se eu começar a pensar tudo ao mesmo tempo, eu fico maluco, tá? Então eu penso na ideia principal, né? Por exemplo, eu vou pensar no meu cenário. Vai ser um cenário só? Tá? Não, vai ser vários cenários. Como se for em 3D, o que vai acontecer? Então é assim, eu descrevo bem sucinto, bem rápido, mas é apenas uma técnica. É obrigado a usar esse? Não é obrigado a usar esse, tá? Ele é apenas uma técnica, certo, Reginaldo? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu voltar minha câmera aqui, que eu acho que eu desliguei e não voltei, tá? Espera aí, porque senão vocês não veem a minha beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Jéssica. Jéssica, se eu não me engano, foi você que mandou o e-mail, né? Isso, Jéssica. Ó, desculpa, eu ia te responder o e-mail, mas já que você tá aqui, eu li ele, não deu tempo, tá? Mas a sua ideia tá perfeita. Continua naquele raciocínio mesmo, tá? Depois eu vou responder com algumas observações que eu já anotei aqui, né? E até amanhã eu te encaminho, tá bom? Como eu disse, a semana foi meio atribulada e eu deixei sábado e domingo para
cuidar aí da disciplina de vocês, né? E amanhã eu já te respondo. Legal? Tá? Mas eu li seu e-mail mas a tua ideia não vai mudar nada não. É aquilo lá mesmo. Tá? Tá legal. Pensa daquela maneira e vambora. Dá pra gente fazer sim, tá? Legal, pessoal? Gente, não deixe para pensar no jogo de última hora, tá? Já comecem a pensar. Que nem o modelinho de hoje, eu vou subir ele, eu vou salvar aqui, vou subir ele na plataforma de novo, tá? E para ficar mais fácil para vocês organizarem. Tem um grupo no WhatsApp dessa turma, o Henrique, ninguém me inseriu, tá? Eu pedi para a coordenadora lá inserir, mas não sei se tem ou não. Só tem aquele grupo, como que chama a plataforma que vocês usam? Eu esqueci o nome dela, peraí que eu já te falo. Que também assim, eu não estou entrando direto nela, tá? Mas se vocês quiserem criar, o Discord, legal, Rosângela, obrigado. Tá? Se quiser pelo Discord, eu vou lá. Mas, ó, eu sou um professor que eu não gosto de ficar distante de vocês. Assim, se eu demorar a semana que eu não respondi o e-mail da nossa colega aí, porque não deu tempo mesmo. Mas eu vou passar o meu zap aí, ó, pra vocês. Se alguém quiser mandar alguma dúvida, ou falar assim, ó, eu coloquei lá no Discord. O legal é que colocar no Discord, que todo mundo vê, tá? E aí, só, o professor mandei uma pergunta lá no Discord, dá uma olhadinha lá, se der tempo de responder, tá? Então, assim, fique à vontade, pode me inserir, pode me chamar, tá? Que estamos juntos. Se tiver algum grupo no WhatsApp que vocês criaram aí, peçam para me adicionar, tá? E adiciono os outros colegas, tá? Se alguém quiser organizar, mas assim, o Discord dá pra gente ir se virando, tá? Mas assim, se eu não responder na hora, me manda uma mensagem, professor, eu mandei um negocinho lá no Discord, legal? Ou a mensagem na plataforma também, né? Na plataforma eu acabo até respondendo mais rápido, tá? Porque me abre direto no celular, então onde eu tiver eu vou lá e acabo respondendo. Ah, então, mas aí a gente tem o Discord, vocês têm o meu Zap, vocês têm a plataforma e tamo junto, tá bom? Então é assim, pessoal, na terça-feira a gente vai continuar o nosso GDD, vou falar um pouquinho de tecnologia, tá? Vou apresentar alguns motores de jogos que seriam os programas que vocês vão usar para desenvolver. Legal, Mauri, se você puder pedir para alguém me adicionar no grupo, tá? Aí assim, como é dividido por tutor, né? Então é assim, pode ter de um grupo daquele tutor que tem o WhatsApp, do outro não, tá? Legal, aí assim, se puder adicionar, assim, é o que eu falei, depende eu vou dar, essa semana eu vou ter reunião com os tutores, e aí eu vou perguntar se todo mundo tem o WhatsApp, se tá todos os alunos, aí eu dou um retorno na terça para vocês, tá bom? Porque assim, se de repente tiver só um grupo de pessoal, é porque os tutores só coordenam aquele grupo, então aí ele cria o dele, aí fica a autonomia deles, beleza, gente? Certinho, pessoal? Então é isso, tá? Bom restinho de domingo, né? De sábado. Domingo, amanhã é o dia que a gente tenta ter esperança novamente, tá? Que nós podemos ter esperança novamente e quem sabe a gente tem que ter esperança, né? A esperança é a última que morre. Né? Então assim, é um dia muito importante aí para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho o nosso espaço, né? Então, mas vamos lá, né? É lógico que a gente tem que continuar fazendo a nossa parte e que vocês aí tenham boas escolhas. Legal, pessoal? Então fiquem com Deus aí, obrigado, viu? Tchau, tchau. Até, pessoal. Até mais. Deixa eu parar aqui.